Que bom a gente reencontrar, né? Recomeçar. Meditar novamente a palavra de Deus, né? Nós começamos o mês de agosto. O mês de agosto é um chamado, né? É um mês marcado. No mês de agosto, o que se celebra? Fora os santos, as vocações. O que significa vocação? Uma palavra em latim, né? O que significa vocação? Significa chamado. É um chamado. Nós temos 3 grandes chamados na vida. Deixa eu deixar o evangelho de domingo aqui aberto, que eu preciso da primeira leitura e da segunda leitura. Nós temos 3 grandes chamados na vida. Primeira vocação, primeiro chamado é a vida. Vocês já pararam para pensar que nós somos convidados a viver? Entre tantas possibilidades, Deus poderia não ter nos feito. Eu acho isso tão encantador. Mas Ele escolheu você, como Ele me escolheu. Já parou para pensar que você é um sonho de amor, não é qualquer sonho, não. Você foi desejado por Ele, foi desejada por Ele. Você já parou para pensar nisso? Tem alguém que te ama assim de uma forma ilimitada, incondicional? Nada, né? A gente passa por isso mais ou menos, né? Então, você imagina, a gente ganhou uma vida de presente. Isso é o maior dom que a gente tem. Porque a gente vive aqui nesse mundo, correndo, e a gente é preocupado com a subsistência e não com a vida em V maiúsculo. Quando Ele nos convidou para a vida, é eterna. Quando Ele colocou já na mão, soprou e falou, bem-vindo à vida, quer viver comigo? Eternamente. Nós perdemos um pedaço, mas é essa. O segundo chamado, que depois de sermos convidados à vida, nós somos convidados a ser cristão. Porque é uma opção. Não é? A gente não vira católico porque ganhou de herança. Não existe isso. Eu faço a opção de pertencer a Jesus todos os... É igual a declaração de amor. Porque para Deus só existe o presente. Então, só tem hoje para dizer a Ele, eu pertenço a Ti. Eis-me aqui. Isso tem que ser renovado todos os dias. E ser cristão é um caminho. Porque a gente está no mundo convidado para viver e para ser um outro Cristo. Como é que esse processo é feito? Isso é um processo de conversão. E a nossa conversão, ela é diária. Como é que nós vamos nos transformando? Como? Como? Como que Deus tem a oportunidade de trabalhar em mim? Em você? Como? Como é que Deus te alimenta? Pela Eucaristia e pela palavra. A palavra tem o poder de nos transformar. Sem isso, a gente não sai do lugar. Porque o que eu posso fazer para fazer uma caminhada espiritual melhor, se não for pela graça de Deus? A nossa vida é um encontro da minha liberdade com a graça. Então eu falo, Jesus, eu quero fazer a experiência de ter uma vida de oração. O Senhor me ajuda? Então, é a minha decisão, minha liberdade, e eu recebo a graça. E Ele me ajuda. Jesus me dá a graça de confessar todo mês. Então, você fez o pedido e Ele vai te dar a graça. Porque vocês acham que vocês fazem alguma coisa sozinhos? Ou ilusão. Nós não conseguimos nenhum avanço espiritual sem a ajuda de Deus. Nenhum. Senão a gente continua lá na catequese e não faz a experiência de Deus vivo. E não se transforma e nem permite ser transformado. E continuamos aqui correndo alucinadamente, preocupados só com hoje. Em ganhar dinheiro e tantos problemas que a gente carrega, mas não preocupamos com a nossa vida espiritual de forma real. Não preocupamos de forma real de viver de verdade o que Jesus pediu. Nós terminamos um primeiro semestre, eu quero que vocês pensem
O que vocês já mudaram de lá para cá no tempo de oração? O que vocês ganharam nesses primeiros 6 meses? Do tempo de oração, de Eucaristia, da oração do texto, da comunhão diária. Quanto vocês andaram nisso? Ou está igualzinho? Compreende? É uma decisão. Porque saber tudo, vocês sabem. O que falta? Decisão. Falta eu querer, igual Josué falou, eu e minha casa. Eu é uma decisão. Vamos servir ao Senhor. Quando ele lê as coisas de Deus, fala, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou servir a Deus. É decisão. Nós temos que decidir por Jesus. A gente é lento, né? Lento, fica impressionado. Fala, não, filho, quando eu aposentar, né? Vai quando aposenta, né? Quando eu aposentar, eu vou ter tempo para rezar. Eu tenho cronometrado as coisas para poder contar para vocês que tem tempo para fazer as coisas. Quer ver alguém me enrolar? Fala, afinal, não dá tempo. Te conto os minutos que dá para cada coisa. Porque a gente não pode enrolar. E qual que é o terceiro chamado? Então, nós somos chamados à vida, a sermos cristãos. E o terceiro chamado? Oh, que delícia! Você já se decidiu ser santa? É uma decisão, porque a santidade nos é oferecida todos os dias. E todos os dias eu tenho que negar ser santo. Uau! E você está vendo que eu falei que você sabe tudo? Falta decisão. Nós já sabemos. Esses são os 3 chamados que recebemos. Viver a vida em plenitude. Né? Deus nos fez para ser feliz. A gente acha que é o contrário, mas não. Ele nos fez para ser feliz. Para sermos um outro Cristo nesse mundo. E para sermos santos. O que é ser santo? Ser santo é fazer a vontade de Deus. Ok? E a vontade de Deus é viver o amor. Mas é porque é difícil, é um processo na nossa vida. Por isso que é uma decisão diária. Eu aprender a amar a Deus todos os dias da minha vida e falar com Ele, eu quero amá-lo. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Porque a gente vive em adultério espiritual. A gente vive trocando Deus por meia dúzia de qualquer coisa. Deus está me demorando demais de ver o que o tarô fala, o que o horóscopo fala. Vou lá, tem uma cartomante maravilhosa. Não estou falando mentira não, gente. Não estou falando mentira. Eu vou não sei quem que lê tudo, que sabe tudo. Isso chama-se adultério espiritual. Isso é grave. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Se estão fazendo isso, não comunguem sem antes confessar. A gente leva a vida espiritual na brincadeira e a gente perdeu a noção do que é pecado. É sério. Então, pensem nessas coisas que eu estou falando com vocês. Quando Ele chama a gente para ser santo, é estar atento para fazer a coisa mais difícil desse mundo, que é fazer a vontade do Pai em tudo. Então, quando o mundo é tão interessante, né? Então, a gente vive num mundo que o objetivo do mundo é nos entreter. Então, é entretenimento, nós estamos sempre enrolados. Quase tudo já funciona 24 horas, para não te deixar pensar, não deixar rezar, né? É aquela coisa alucinada, né? E o mundo nos dá uma mentira tão grande que fala com você, não, você tem controle 360 graus da sua vida e você que comanda, você que faz, é tudo ilusão, né? Tudo mentira. Mas você não pensa, então você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para te enrolar, e o mundo te coloca tantas necessidades que não existem, e a gente confunde desejo com necessidade, e começa a buscar, para saciar as nossas coisas internas, naquilo que o dinheiro paga. Aquilo que o dinheiro paga não é desejo, aquilo é necessidade. Então, quando a gente escuta a primeira leitura de domingo, que foi do profeta Isaías, que ele fala uma coisa tão linda, né, que ele fala que é para a gente ir até Ele. Por que você gasta dinheiro com aquilo que não te alimenta? E ele fala, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para revigorar o vosso corpo, inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. A gente passa pelas leituras e eles não prestam atenção. Quem é que pode nos alimentar, nos dar força, coragem, nos pôr de pé, a não ser a palavra de Deus e a Eucaristia que te sustenta? Não são o tanto de remédio, não é o tanto de remédio que a gente toma. Nós temos que sair dessa dependência de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para permanecer acordado.
sendo que a Eucaristia é de graça. A confissão é de graça. A gente toma banho no corpo, mas não toma banho na alma. O banho da alma, como é que chama? Confissão. É banho da alma. Tomar um banhozinho do corpo é ótimo, tomar um banho da alma é melhor ainda. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso. O que me dá vida? O que de verdade alegra meu coração? O que de verdade me põe de pé? O que me dá alegria e energia para andar? É só Deus. O resto não dá. O resto tira, rouba a sua energia. Mas ele fala, ouvi-me e tereis vida. Nós não prestamos atenção nisso. Por que eu acho que a gente demora tanto, né, sabendo de tudo, nos falta decisão? É porque a gente não acredita de verdade, que o amor de Deus por nós é algo tão excepcional, é algo tão extraordinário, que São Paulo falou lá na segunda carta aos Romanos. Quem que pode separar do amor dele? O que você acha que pode acontecer que te separa do amor de Deus? O quê? Sim, o pecado é um deles, mas tem uma outra coisa que te separa mesmo. É você não querê-lo. Porque às vezes a gente não acredita que Deus nos ama desse jeito. Você fala, será que a tribulação, a angústia, a perseguição pode separar do amor de Deus? Não tem nada que não possa nos separar. Apenas, se eu falar com Ele, não acredito, não quero viver com o Senhor e vou andar sozinho. Porque nós podemos fazer isso. A única coisa que Deus não pode no mundo é roubar o nosso coração. Porque o amor é um ato gratuito. Eu não posso obrigar você a me amar. Nem Deus pode nos obrigar. Por isso que Ele é tão escandaloso assim, né? Que Ele nos ama, nos fez e nos dá uma coisa que chama liberdade. Se você quiser caminhar comigo, estou aqui. Se não, o caminho é seu. Só alguém que ama loucamente como Ele pode correr esse risco. Mas Ele faz isso. Porque aí Jesus veio nesse mundo, veio fazer uma viagem a um país longínquo, né? Jesus veio aqui por amor. Para nos revelar que nós temos um Deus que nos ama de uma forma tão extraordinária, que Deus é um Deus que é compassivo. É um Deus que sofre conosco, um Deus que caminha conosco, e que não tem nada nosso que Deus desconheça, e que a compaixão de Deus por nós não é abstrata, é algo absolutamente concreto. Isso é extraordinário. E esse mistério da compaixão, da presença de Deus em Jesus conosco, é um mistério, que a gente não vai compreender aqui. A gente só tenta entrar nisso para poder entender. Que coisa extraordinária, é um Deus que vem até nós, um Deus que se eu choro e clamo, Ele enxuga as minhas lágrimas, é um Deus que me abraça, que me acolhe, que lava meus pés, que cura minhas feridas, que caminha comigo e transforma a história, se eu quiser. Lembrem disso, se eu quiser, se eu clamar, Abá, meu Pai, Ele virá. Mas eu tenho que clamar. Eu tenho que me reconhecer e falar, eu sou sua filha, eu sou seu filho, preciso de ti. Você acha que Ele vai negar? Nunca. Então, quando a gente vê o Evangelho de domingo, quando Jesus acaba de saber da morte de João Batista, e aqui fala que ele pega um barco e vai para um lugar deserto. O que ele vai fazer lá? O que Jesus foi fazer lá, gente? Lugar deserto, afastado. O que ele foi fazer? Jesus foi viver o luto. Tinha acabado de perder João Batista. A gente acha que Jesus não sofreu nada, né? Foi humano também. Ele perdeu João Batista, de uma forma cruel. E aí ele vai para lá para pensar, para viver o luto. E é tão interessante que é uma coisa para a gente poder aprender. Muitas vezes quando a gente perde, quando a gente está sofrendo, a gente endurece e trata todo mundo mal, porque todo mundo é responsável pela sua dor, né? Jesus, nesse momento, aqui a multidão ficou sabendo que ele estava indo, foi atrás dele. Quando ele desembarcou, ele viu a multidão. Qual foi o sentimento que ele teve? E compaixão. É uma doçura, né? Ele sentiu compaixão daquele povo. Então, preste atenção, nós temos que aprender algumas coisas. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para nos ensinar que nós temos um Pai,
que nos ama de uma forma incondicional, que nos criou para viver eternamente com Ele. Que Ele não nos ama porque fizemos alguma coisa, Ele nos ama porque Deus é amor, ponto. Ele ama. E que Ele caminha conosco, Deus está junto conosco no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa angústia, nos momentos de alegria, Ele está conosco. Ele está, Ele caminha conosco, não para nos colocar no sofrimento, mas para nos tirar dele, para nos ajudar a vencer essas coisas todas. Ele é aquele braço que nos sustenta e nos levanta. Ele é esse braço. Então, quando Jesus vem fazer isto, é tão bonitinho, que Jesus vem como um servo, não está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, que quando Jesus, está no capítulo 2, para quem quiser vir, Jesus, está no capítulo 2, no versículo 6, que mesmo ele estando na forma de Deus, ele não usou o seu direito de ser tratado como Deus, mas ele se despojou, tomando a forma de escravo, tornou-se semelhante a nós, foi reconhecido como sendo um homem, abaixou-se, lavou os nossos pés, curou nossas feridas, se colocou como igual a nós. Isso é uma coisa extraordinária. Mas Jesus, tudo que Ele fez aqui, tudo que Ele fez, de todo o trabalho que Ele fez para nós, Ele fez por mais do que isso, mais obediência. Jesus foi servo e um servo obediente. Se vocês seguirem a Escritura e olhar, quando Jesus se perde da mãe dele e do pai, é encontrado no templo, e qual que é a fala que ele fala? O que ele fala com Nossa Senhora? Em Lucas, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu? Qual que é a última palavra que Jesus fala na cruz? Apertei vocês agora, né? Nós demos uma voltinha. Em tuas mãos, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo que Jesus fez foi por causa do Pai. Tudo. Eu não faço as obras minhas, as obras são do meu Pai. As palavras que eu digo para você são as palavras do meu Pai. Isso é extraordinário. Porque está escrito em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Quero como é que era Jesus, presta atenção. Marcos capítulo 1, quando Jesus, versículo 35, quando Jesus estava em Cafarnaú, que ele curou um tanto de gente, cidade louca, curou, não ficou ninguém sem ser curado. Fala assim, de madrugada, quando todo mundo estava escuro, o que Jesus fez? Levantou, retirou-se para um lugar deserto e foi rezar. A turma acordou e falou, cadê ele? Sumiu, foram procurar por ele. Quando encontraram ele, falou, Jesus, todo mundo está te procurando. Olha que coisa interessante. Como é que a oração determinava a ação de Jesus? Então Jesus rezou, e aí ele responde para eles, vamos aos outros lugares, porque foi para isso que eu vim, eu tenho que pregar em outros lugares. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa o caminho, e já descobriu que foi chamado para a vida, descobriu que é cristão, e descobriu que a gente quer ser santo, a gente quer fazer um tanto de obra. Assim? Nossa, eu quero fazer isso, quero construir aquilo. Às vezes tem coisas maravilhosas. Mas se ela não for fruto da minha escuta, de uma obediência a Deus, isso se chama apenas um estrelismo espiritual. Então, a questão diz respeito a mim e não a... Isso é de uma seriedade absurda. Tudo que eu vou fazer tem que ser precedido da oração. Até para servir, para ajudar, eu preciso saber de Deus. É aqui que o Senhor está querendo? Essa cesta básica que eu estou no carro, é para entregar para quem que o Senhor está querendo? Nós temos que entender que nós dependemos dele igual o ar que a gente respira, senão nós vamos fazer tudo errado. Vocês já tinham pensado nisso? Quero fazer um tanto de coisa, mas primeiro a gente tem que aprender a escutar. Jesus escutava o Pai, e depois ele fazia as coisas. Mas primeiro ele queria saber do Pai o que era para ser feito. Senão, olha o perigo, a tentação do estrelismo espiritual. Eu ser aplaudida. As pessoas falam, uau,
Que coisa sensacional. Imaginou o dia que a fama acabar, o sucesso acabar, eu cansado, o que eu faço? Morri. Compreende como é que as coisas, quando são de Deus, é completamente diferente? O que te motiva? É diferente. É completamente diferente. Então, nós temos que estar atentos. Por que nós somos tão maus ouvintes? Por que a gente fala, não consigo escutar? Pode quê? Primeiro, que a gente não treina. Segundo, que toda a nossa experiência de amor, ela é muito mal acabada. E ela sempre tem ou uma pitada de ciúme, ou rancor, ou mágoa, ou um ressentimento. E a gente não sabe o que é esse amor ilimitado, incondicional, excessivo de Deus, que Jesus repete na compaixão. Como é que eu vou repetir isso? Como é que eu vou repetir isso? Porque a compaixão não é uma virtude que Jesus veio trazer para a gente poder exercitar. Compaixão não é virtude. Compaixão é uma forma de estar no mundo, porque eu resolvi ser um outro Cristo e resolvi ser santo. Compreende? É uma nova pele que Deus nos dá. É por causa dele. E nós só podemos viver a compaixão por causa de Jesus, com ele e através dele, que eu posso ser compassivo com o meu irmão. Se não, passa em cima dele, não olho. Quem abriu o meu olho, quanto mais a gente caminhar com Deus, quanto mais consciência você tiver, que você veio dele, que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente vai entender que somos irmãos, e por isso sou responsável por cada um de vocês. Por isso eu tenho que pensar cada coisa que eu falo com vocês, porque eu tenho que ir embora junto, nós temos todo mundo para o céu. Posso ensinar, não a vírgula errada que está aqui dentro. A responsabilidade é grande. Tem que fazer vocês entenderem e despertar em vocês um desejo, entender que compaixão não é virtude, é uma forma de estar no mundo. Então eu vou prestar atenção que a dor do outro dói em mim. E o que eu tenho que pensar? O que eu posso fazer por você agora? Porque às vezes fazer tudo o que a gente gostaria, só se a gente tivesse um ambiente de comunidade, igual eram os primeiros cristãos, que o pessoal falava, olha como é que eles se amam. A gente não vive ainda em comunidade. Então eu penso assim, quando eu sempre penso para Jesus, quando acontece uma cena eu falo, é para fazer o que agora? É para fazer o que agora? Porque eu não vou dar conta de fazer tudo. Mas o que eu tenho que fazer? Me ajuda a obedecer. Me ajuda quando o senhor fala, vai ali. O fotógrafo que acompanhava João Paulo II, naquele livro que eu já falei com vocês, está esgotado, mas o pessoal andou achando, acho que na Amazon, o Papa dos Milagres, o fotógrafo falou que João Paulo II descia do avião, já procurando, ele já sabia onde é que ele tinha que ir, por causa da obediência, da escuta. Então a gente precisa de pedir a Jesus essa graça. Falar, Jesus, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ouvir, me ajuda e me ensina a ser compassivo, me ajuda a olhar para o meu irmão e entender que eu tenho que estar do lado dele no momento de sofrimento. E me ajuda a tirar da cabeça do meu irmão, porque a gente às vezes tem uma mania triste que a gente precisa melhorar, é que às vezes acontece uma tragédia, alguma coisa, a gente fala, vontade de Deus. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso não. Porque essa fala, isso pode trazer inclusive rancor, frustração, desespero. O Deus que eu creio, além de ser um Deus que dança, né? Eu já falei com vocês que eu creio em Deus que dança. É um Deus que veio trazer para esse mundo o amor, não foi a dor. Veio para trazer para esse mundo a paz e não a guerra. E veio para trazer a vida em abundância. O que eu creio de verdade é que no momento de uma tragédia, de uma fatalidade, de uma dor, é preciso parar e mudar a prosa. E mudar a pergunta que eu faço. É preciso olhar diante de um sofrimento e falar, aonde nessa dor eu consigo ver os sinais de uma presença de um Deus que é amor. Às vezes é alguém que Ele mandou do seu lado. Às vezes é alguém que Ele mandou para te socorrer. Alguém que mandou para enxugar suas lágrimas. Alguém que veio para abrir um caminho para você. É o sinal do amor dEle.
ali naquele momento, quando nasce uma esperança. Então nós temos que ser cristãos que nós não estamos caminhando para levar as pessoas para o sofrimento, não, é para ajudar as pessoas a passar pela dor, na certeza da esperança de que tem algo mais, muito, muito além disso. O que eu posso aprender quando eu sofro? E o que eu posso fazer por alguém ali naquele momento da dor? Mesmo que eu faça tudo e ele morra, ou que eu não consiga mudar a situação dele, mas eu estava naquele momento numa atitude amorosa. Quando lá no hospital a gente não consegue mais devolver a vida para alguém, dar a saúde de volta para alguém, como esses dias eu estava batizando, eu explicava para a família e para os médicos que ficaram perto de mim, falei, quando a gente não é mais capaz, a ciência já disse não e a gente não dá conta mais, nós agora vamos fazer algo diferente, agora nós vamos poder dar para ele uma coisa extraordinária, nós vamos batizar para dar o céu, isso é sem preço, não vou deixar que ele morra sem isso. Então, conversar diante de uma criança que está em paliativo, ajudar os pais a enfrentar um momento de dor, não estou tirando a dor, estou dando a esperança para eles e a razão de continuar andando. Isso, para mim, é compaixão. É quando não tiver o que falar, eu abraço, chora junto, mas fala, caminhamos juntos. Porque se nós somos cristãos, nós temos que ser uma luz nesse mundo. Então, se nós aprendemos com Jesus, que nós temos um Pai, nosso Pai, é um Deus compassivo, que nos ama sem igual, ilimitadamente, é uma coisa extraordinária quanto que Ele nos ama, tanto que cada fio de cabelo está contado. Deus é delicado, Ele é tão delicado, Ele é tão doce, que a gente corre tanto, não presta atenção nas delicadezas de Deus do dia. É tanta delicadeza, é tanto cuidado, é tanta coisa assim, encantadora que Ele faz no dia, que se você não tiver com seus olhos abertos, você não vê. Passa pela vida correndo e fala, não, nem vi Deus hoje. Ó, que pena. Quanta coisa Ele fez por você. Então essa é a primeira verdade, que vocês têm que sair daqui, se eu sair daqui com essa coisa no coração, eu já fiquei feliz. Eu tenho um Deus compassivo, eu tenho um Deus que vive a compaixão de uma forma concreta, que enviou o seu Filho Jesus, para nos mostrar esse amor. Então aí que Jesus é um servo obediente, que fez tudo para obedecer o Pai até o fim, e Ele é o único que lava os meus pés, e cura as minhas feridas, é o único. E que nós, pelo fato de termos dito sim à vida, e dito sim a ser cristão, e dito sim porque queremos trabalhar a nossa santificação, por causa dele, de Jesus, com ele e através dele, não sem ele, nós vamos poder ser testemunha de um Deus que é vivo, trazendo esperança para o mundo que está completamente desorientado, desnorteado. Somente por causa dele, nós poderemos ser testemunhas fiéis desse Evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude, né, como mãe, a viver essa nova forma de estar no mundo, que é compaixão. Aprendendo a entender que somos irmãos. E quando eu falo de cuidar da necessidade do outro, eu não digo só da necessidade material, mas da necessidade mais importante que o ser humano precisa, da pior fome que alguém pode passar, que é a fome espiritual. Então, muitas vezes as pessoas não precisam de dinheiro, não precisam de uma comida, ela precisa de ouvir falar de Jesus. Ela precisa ouvir que ela é um filho amado, e que por isso a vida vale. Às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. Então, que Nossa Senhora nos ajude, né, de verdade, a renovar todos os dias esse desejo de estar no mundo de uma outra forma, e que porque amamos a Deus nosso Senhor, nós queremos ajudar e dar a Deus de presente outras almas. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos ajude a sermos essa presença compassiva no mundo, testemunhas de um Deus vivo, que quer somente trabalhar em nós, né, aquilo que a gente não sabe, que tem de melhor e que está guardado.
por causa somente dele. Que a gente tenha uma noite abençoada, que durante essa semana vocês pensem e a gente possa se encontrar na próxima semana. No sábado, nós teremos Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não deixem, quem puder estar aqui, venha rezar conosco.